Algumas coisas são proibidas no Brasil, mas pouca gente sabe. Talvez por serem raras, outras porque todo mundo já faz. Mas ninguém liga ou prende os violadores da lei. Com a falta de criatividade e a falta de foco dos nossos parlamentares, parece não ter limite na criação de lei que não tem nada a ver. E aí galera, beleza? Bacana, né? Meu nome é Randall Sodré e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre 9 coisas que são proibidas aqui no Brasil. São coisas erradas que já fazemos e nem damos contas que é um crime. Se você quiser saber que coisas são essas, é só assistir o vídeo até o final. 1. Importar carros usados. Que os carros brasileiros estão entre os carros mais caros do mundo não chega a ser uma novidade. Você paga 50 mil reais em um carro 1.0 totalmente popular. O curioso desse caso é que o acesso a veículos mais baratos, ainda que usados, é vedado pela legislação brasileira. Segundo o Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda, diz que importar carros usados é ilegal. Não há, porém, qualquer definição do que seja um veículo usado. Você estará cometendo um crime se trazer carros do Paraguai para o Brasil, exceto para os casos de veículos de coleção com mais de 30 anos. 2. Jogos de azar. Apesar de o jogo do bicho rolar solto em todo o território nacional, os jogos de azar são proibidos no nosso país. O Brasil é um dos poucos países do mundo que proíbe jogos de azar como os praticados em cassinos e bingos. Atualmente, as apostas legalizadas se restringem à lotérica da Caixa Econômica Federal, administrada por quem? Pelo Estado, que em 2016 arrecadou 12 bilhões de reais. Outras nações que não autorizam essas atividades são Cuba, Islândia e países de maioria muçulmana, como Arábia Saudita e também a Indonésia. Uma curiosidade do nosso país é que os jogos de videogame são taxados como se fossem jogos de azar. É uma verdadeira palhaçada. 3. Usar celular dentro de bancos. É uma coisa que todo mundo usa, o celular no banco. Já chega na agência falando no telefone com alguém, fica mexendo no celular enquanto chega a sua vez. São situações como essas eu já vi e acredito que você também. Os bancos são obrigados a colocar cartazes informativos para os clientes. No entanto, não existe nenhuma punição para quem insistir em usar os aparelhos dentro da agência. Então por isso todo mundo faz, né? Não tem punição nenhuma, só dá certo ter punição. 4. Bronzeamento artificial. A Anvisa proibiu as câmaras de bronzeamento artificial no país. Porém, é bem comum encontrar este serviço por aí. Mas a gente fica se perguntando, né? Por que a Anvisa proíbe esse tipo de serviço? A proibição do uso do equipamento ocorreu baseada em diversos estudos científicos que comprovam danos à pele. Porque a quantidade de raios UVB emitidos é concentrada. Dentre eles, os efeitos mais comuns estão envelhecimento precoce, perda de elasticidade da pele, manchas e desenvolvimento de câncer de pele. 5. Molhar pedestres usando o carro. A maioria dos pedestres, ciclistas e motociclistas já foi surpreendido por um jato d'água durante uma tempestade. Então é o seguinte, se o motorista que for flagrado por um agente de trânsito molhando pedestres ou jogando detritos em via pública, como por exemplo lata de cerveja, refrigerante, coco, lixo, entre outros objetos, poderá ser multado. O valor da multa para quem cometer esse tipo de infração é de R$ 130,16, além de ser aplicado a soma de 4 pontos na carteira de habilitação. 6. É proibido um posto permitir que o próprio cliente abasteça seu carro. É muito comum nos Estados Unidos e também na Europa postos de combustíveis com bomba de autosserviço. Isso é, bombas que o próprio motorista abastece seu carro. A função de frentista aqui no Brasil é protegida por lei, já que no ano 2000 o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei de número 9.956. Essa lei proíbe o funcionamento de bombas de autosserviço, onde o próprio cliente realiza o serviço em todo o território nacional e aplica multas ou até mesmo fechamento de posto caso seja descumprido essa lei. E para essa lei ser aplicada, justificou-se na época que era para a proteção aos empregos dos frentistas. Hoje é estimada em cerca de 500 mil pela Federação Nacional dos Empregados em Portos de Serviços de Combustíveis e Derivados do Petróleo. 7.
Em algumas cidades é proibido beber na rua. Nem mesmo aquela cervejinha no final de semana está a salvo. Pelo interior do Brasil, são poucos os casos de cidades que decidiram combater tumultos ou violência de uma maneira um tanto inusitada, proibindo o consumo de bebida alcoólica em lugares públicos. Em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e em Chapecó, no interior catarinense, as medidas são rígidas e muitas vezes chegam a doer no bolso do cidadão. Em Passo Fundo, as multas chegaram a R$ 502 por tomar uma gelada no meio da rua. 8. Estrangeiros prestarem concursos públicos. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros. Só que, para o estrangeiro assumir um cargo público, ele vai ter que se naturalizar brasileiro. Jamais um estrangeiro pode assumir cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, carreira diplomática e entre outros. 9. Atravessar fora da faixa pode render uma multa. Assim como os motoristas, os pedestres que cometem infrações de trânsito também estão sujeitos a multa, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 254, fala sobre as normas de conduta do pedestre e estabelece que atravessar fora da faixa configura infração de trânsito. É uma infração que acontece direto e ninguém é multado, mas todos sabem que é perigoso. Quer ser atropelado? É só passar de fora da faixa de pedestre. Simples. É chato isso porque se não tivesse a faixa, todos iriam reclamar porque não tem. Quando tem, ninguém passa. Então pode multar geral que para ver se aprende, né? Se esse vídeo falou de algo que você não sabia e te acrescentou em algo, deixa o teu like e se inscreva nesse canal. O meu nome é Randall Sodré, eu vou embora, mas logo eu volto. Valeu, falou!